Este mês de janeiro, estamos trabalhando sobre o tema Prosseguindo para o Alvo. Convido os amados mais uma vez a abrirem suas Bíblias para a carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler apenas o versículo de número 14. Depois faremos uma oração. Nós também queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham pela mídia, através da internet, o canal da igreja Web TV IBRM Maranata. E também queremos dizer que temos o canal Pastor Sidney Lemos. Você pode acessar e assistir, acompanhar nossas programações, nossos cultos e as pregações também em qualquer lugar do mundo onde haja internet. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, graças te rendemos, Senhor, pela Tua palavra, lida aos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos dê a Tua graça, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, e nesta noite possamos sair deste lugar edificados com a Tua palavra, Pai. No nome santo de Jesus, nós agradecemos. Amém. Queria, antes de iniciar, fazer uma pergunta para cada um de vocês. Quantos aqui já traçaram as suas metas para 2018? Outra pergunta que eu vou fazer, não precisa levantar a mão não, tá? Porque de repente alguém não fez e vai mentir, né? Aí não quer fazer feio, né? O que você colocou na sua como alvo para a sua vida durante este ano? Não importa a área, mas o que você pretende alcançar. Sempre lembro, quando falam desse tema, de um desenho animado. Alice no País das Maravilhas, é isso? E ela, perdida naquele buraco, encontra com o Senhor Coelho. Sempre apressado, sempre correndo, sempre desesperado para chegar a algum lugar. E ela pergunta ao Senhor Coelho: o que posso fazer? Qual é o caminho que devo seguir? E ele responde daquela forma bem apressada: depende de onde você quer chegar. Então nossos alvos, eles estão muito relacionados àquilo que queremos, àquilo que pretendemos e aonde nós queremos chegar. E onde é que você quer chegar esse ano? Vamos observar alguns versículos da palavra do Senhor. Primeiro, vamos pensar, refletir sobre o que é um alvo. Sei que quase todos sabem, né? Que alvo é uma meta. Um alvo é um objetivo. O que eu quero? Onde eu quero chegar? Quais são as minhas metas para a minha vida pessoal? Quais são as minhas metas para meu relacionamento com Deus? Quais são as minhas metas esse ano para o meu relacionamento com minha esposa, com meus filhos, com minha família? Na área familiar, na área intelectual, na área de conhecimento, na área espiritual, seja qual for a área de nossas vidas, precisamos estabelecer
metas, precisamos ter objetivos. Precisamos saber qual é o nosso alvo. Porque senão, quando chegar no mês de dezembro, lá pelo dia 31, você não saberá aferir se você atingiu ou não. Que é um alvo? Versículo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos ensina muito bem a respeito desse tema. No versículo de número 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcançais. A meta deve ser vencer. Não vou aqui falar de esporte, mas todos nós aqui temos nossos times preferidos, né? Ou praticamos algum tipo de esporte, ou assistimos. Existem várias modalidades, mas sempre o alvo é vencer, é ganhar o troféu, é atingir aquilo que eu estabeleci para a minha vida, que é um alvo. Paulo conhecia muito bem, parece-me, o esporte da corrida, as maratonas, porque ele exemplifica aqui algo que ele conhecia, e ele diz aqui: todos, na verdade, não sabeis vós que os que correm no estádio. Então aqui me parece que ele está mentalizando, está pensando num estádio, num local fechado, onde pessoas estão ali a assistir, querendo saber quem será o vencedor. Todos estão ali com o mesmo objetivo, mas nem todos conseguem atingir suas metas. Nem todos conseguem atingir seus alvos, porque depende de muitos fatores. Entre esses fatores, chama-se preparação. Um alvo é uma meta, é um objetivo que eu quero atingir. Paulo fala na carta aos Filipenses, no texto que nós lemos, capítulo 3, que um dos seus alvos era conquistar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios ele fala que um dos alvos que ele tinha era angariar, era ganhar a coroa que o Senhor havia prometido para aqueles que o amam, para aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, procuram andar de forma íntegra como Deus assim quer que andemos. Que é um alvo. Então nós já sabemos que um alvo é uma meta. Eu posso ter uma meta, ou duas, ou três, dependendo daquilo que eu quero. É um objetivo. Eu quero, este ano, né? Irmã Francisca, me permite o exemplo, né? No final do ano ela disse: graças a Deus, porque eu consegui ler a Bíblia toda nesse ano. É um alvo, é uma meta. Ela propôs isso no início do ano. É certo que muitos fatores ocorreram para que ela não atingisse, mas aí ela perseverou, ela insistiu, se dedicou, abdicou de várias coisas
para que ela chegasse no dia 31, lendo Apocalipse, capítulo 22, versículo 22. Fechou, atingiu. Este ano eu quero dedicar minha vida, mais tempo à oração. Eu vou estabelecer que todos os dias eu vou orar pelo menos 1 minuto durante o dia. Você sabia que Daniel era um homem de oração? E ele orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. Você sabia que Paulo era um homem de oração? Quantas vezes ele orava? Sem cessar. É importante que nós possamos estabelecer, irmão, metas, desafio a nós mesmos. Esse ano eu preciso ganhar pelo menos uma alma para Cristo. Eu tenho 360, não tem mais não, porque já passou alguns, né? 365 dias para fazer isto. Ah, mas pastor, uma alma, você pensa que é fácil, irmãos? Não é não. Graças a Deus, se você conseguir, você pode até superar. 10, 4, 5, 6. Me permita um exemplo, mas as coisas parecem que vão ficando cada vez mais difíceis. Quando eu comecei meu ministério, cada pregação que eu pregava, eram 10, 15 pessoas se convertendo. E as igrejas da Zona Leste ficavam empolgadas porque queriam encher suas igrejas também, me convidavam sempre para pregar, porque se convertiam pessoas. Mas depois foi diminuindo, né? E eu continuo o mesmo padrão, o mesmo estilo, né? O mesmo jeito. Eu tenho certeza que o problema não está em mim. Porque cada dia que passa, as pessoas ficam mais desconfiadas do Evangelho, desacreditadas do Evangelho, coração mais endurecidos. E somente o poder de Deus pode, irmãos, quebrar os corações endurecidos. Billy Graham, certa vez perguntado por um repórter a respeito do sucesso que ele tinha nas suas cruzadas internacionais, ele disse: não, eu continuo do mesmo jeito, desde que eu comecei meu ministério. Mesma pregação, mesmo estilo, mesma dedicação, mas cada vez que eu viajo, cada vez que eu prego, aumenta o número de pessoas que estão orando pela minha pregação. E ele disse na sua respostas: enquanto eu estou pregando, tem um grupo de irmãs de joelho orando para que Deus possa quebrar e atingir os corações das pessoas. Sabe o que acontece no dia de hoje, irmãos, nas igrejas? Enquanto o pastor está pregando, está olhando no celular. E tem gente que pensa que a gente não vê daqui, né? Está conversando, está passeando. Oh, Jesus, não tem outra hora para dar sede, é justamente na hora da pregação. Aí como o Espírito Santo vai operar, irmãos? Como é que haverá conversões se existem pessoas impedindo? Sem contar com os pecados não confessados de crentes que atrapalham a obra de Deus, que servem de impedimento para a ação sobrenatural do Espírito Santo, porque a luz não se une com as trevas. Se há um coração negro do pecado, sujo pelo pecado, o Espírito Santo não vai poder agir. E a igreja é um corpo. A Bíblia diz: se um membro sofre, todos sofrem. Como é que o Espírito Santo vai agir se não estou contribuindo para que isto aconteça? Qual é o seu alvo?
Você já pensou nisso? Filipenses 3:13, Paulo diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Ele falava aqui de melhorar a sua vida, ser mais perfeito diante de Deus. Nossas vidas precisam ser aperfeiçoadas a cada dia, incluindo a salvação. Não que vamos tornar mais salvo ou menos salvo, mas porque vamos produzir, dar mais frutos para a glória de Deus. Paulo mesmo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Precisamos, irmão. Precisamos nos preparar a cada dia para que Deus nos utilize, nos use como instrumento cada vez mais nas suas mãos, para ganharmos pessoas para a edificação do seu corpo. Eu sempre me vem à mente algumas coisas que Jesus falou. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Dirigiu essa palavra aos seus discípulos quando Pedro e Tiago e João chegaram com Jesus daquela missão dos 70 e disseram: Senhor, encontramos um homem pregando no teu nome, mas ele não anda conosco. O Senhor quer que nós rogamos aos céus e desça fogo e queime as suas almas? Jesus olhou para eles e disse: eu quero que vocês saibam uma coisa. O Filho do Homem não veio para condenar as almas, ele veio para salvá-las. É isso que ele veio fazer. Sabe, irmãos, a sua língua destrói às vezes a igreja do Senhor. O seu modo de vida às vezes atrapalha a obra do Senhor. Enquanto uns estão querendo ganhar almas, outros estão afugentando as almas. Enquanto uns estão ajuntando, outros estão espalhando. Mas eu tenho a certeza absoluta, e eu gostaria que você tivesse a certeza absoluta, que Deus está notando todos os dias aquilo que você faz. E naquele dia, no dia da prestação de conta, quando todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, diz a Bíblia, para recebermos cada um, segundo aquilo que temos feito para nosso corpo, Ele vai colocar diante de você cada coisa. Eu era uma mulher de oração, eu era um homem de oração, eu pregava bem, mas quantas almas você desviou dos caminhos do Senhor? Quantas pessoas saíram da igreja por sua causa? Ou adquiriram uma antipatia para com Cristo, porque viu em você um mau testemunho? Tudo isso está no caderno do Senhor. Jesus falou, irmãos, que nós vamos dar conta de cada palavra que proferirmos. Ele se dirigiu àquele grupo de judeus e fariseus, disse para eles: pela própria palavra de vocês serão condenados. Precisamos, irmãos, estabelecer alvo. Eu vou cortar minha língua esse ano. Sabia que uma das coisas que mais destrói a igreja do Senhor é a fofoca? Vocês sabiam disso? É o que mais destrói as coisas. Você sabia que Deus abomina a contenda? Está lá em Provérbios. 6 coisas aborrece o Senhor. E a 7ª, Ele condena, Ele abomina aquele que espalha a contenda entre os irmãos. Ele abomina. Você sabe o que quer dizer essa palavra, abomina? Me ajuda aí, pastor. Me ajuda aí, irmãos, o que significa isso?
que é uma abominação? O que é, Milena? Um repúdio. A ideia vem de vomitar. É o que Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Ah, quem dera se as suas obras fossem quentes ou fossem frias. Mas é morna, eu estou a ponto de vomitar. O Senhor, através do profeta Isaías, também falou: eu não suporto mais. Olha só, irmão. A iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus chegou ao ponto de dizer para aquele povo: eu não suporto mais. Sabe por quê, irmãos? Quantos chegam para adorar a Deus, mas as suas vidas não mereciam nem estar diante do Senhor? Quantos estão servindo a Deus, mas as suas vidas estão sujas? Deus não vai operar. Deus não usa vaso sujo. Ele usa vasos limpos. Coloque como seu alvo: eu vou melhorar minha santidade diante de Deus. Eu vou procurar fazer com que as pessoas sejam atraídas para Cristo. Eu vou fazer com que eu não seja mais motivo de tropeço para ninguém. Sabe o que Paulo diz? Que nós não devemos ser motivo de tropeço para ninguém, nem para judeu, nem para gentil, e nem tampouco para a igreja do Senhor. Jesus também falou o seguinte: os escândalos são inevitáveis, não temos como impedir que aconteçam, mas ai daquele pelo qual ele vier a acontecer. Seria melhor que não tivesse nascido. Seria melhor que pendurasse uma pedra no seu pescoço e atirasse ao mar. É forte, irmãos, mas é o que Jesus falou. É a realidade de Deus. Deus, ele vai cobrar. Ele vai punir as pessoas que não levam ele a sério. O autor dos Hebreus diz: horrível coisa é cair o homem na mão do Deus vivo. Horrível coisa, é terrível. Você não imagina como será o juízo de Deus para a vida daquele que não leva Deus a sério. Haverá muita choradeira, né? Jesus falou que haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que significa, irmãos? Sofrimento insuportável para aquele que não leva Deus a sério. Diz ainda aqui a palavra do Senhor: o que fazer para alcançar o seu alvo? Eu gostaria de saber, né? Paulo nos dá umas dicas aqui interessantes, irmãos. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 9, versículo 22. O alvo aqui de Paulo está estabelecendo é ganhar almas para Jesus. É conquistar almas para o reino de Cristo. É ser um ganhador de almas para a glória de Deus. E olha o que ele faz aqui. Qual foi a metodologia que ele fez, que ele utilizou? Além da preparação, da oração e tudo mais, ele diz aqui, fiz-me fraco para com os fracos. Com qual objetivo? Qual era o objetivo dele? Se fazer fraco para com os fracos. Qual era? Me ajude aí. Com o fim de ganhar os fracos. Tá fácil para vocês, estão vendo aí, né? Então vão me ajudar. Fiz-me
tudo para com todos. Com qual objetivo? Digo o quê? Não entendi. Salvar alguns. Jesus contou várias parábolas a respeito do reino de Deus. E entre elas a da pescaria. O pescador lançou a rede e vieram alguns peixes. Uns eram bons, outros não. Uns aproveitáveis, outros não. O que quer dizer isso? A semente é lançada, todos ouvem, mas nem todos vão recepcionar isso. Mas a parábola mais interessante que ele conta é a respeito do semeador. 3 tipos de solos, 3 tipos de corações, 3 tipos de reações humanas. E me ajude aí, sem ler a parábola. Primeira, caiu aonde? Não entendi. Caiu aonde a primeira? Fale alto para eu ver. Quem é que sabe aí? Onde foi que caiu a primeira parte? Vai, Gabriel. Gabriel é poderoso. Gabriel. Na rocha, né? Na rocha. Aí veio o vento, aliás, veio o calor. Perdão, ela nasceu, cresceu, se empolgou, né? Aquele aspecto do primeiro amor. Eu estou evangelizando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo isso, mas aí o sol aqueceu e não tinha solo, murchou. Acontece isso também no dia de hoje. A outra parte caiu entre os espinhos, né? Eu falei 3, mas são 4, na verdade, tá? Aí nasceu bonita, né? Ali aquela planta, né? Aí os espinhos também cresceram, e ó, furaram aquela planta, furou tanto que ela murchou. Toda aquela empolgação foi de águas abaixo, né? Não teve como produzir. E a outra parte caiu aonde? Na beira do caminho, não foi? Caiu na beira do caminho, aí todo mundo passava ali e as pessoas pisoteavam, e aquela semente nasceu, mas não pôde produzir nada. Acontece isso. Quantas pessoas se convertem, mas são tão pisoteadas que elas desistem. Desiste de servir a Deus. Não estou falando de perca e salvação, não é nada disso que estou falando. Estou falando de produção, tá? Jesus estava falando de produção. Muitas vezes nós sufocamos a pessoa. Igrejas às vezes sufocam a pessoa. E a pessoa desaparece. Quer um exemplo, irmãos? Eu vou dar aqui rapidinho. Uma pessoa se converte na igreja, no outro dia você coloca para fazer alguma coisa. Aí você vem cá, vem cantar aqui, ela vai sumir. Entendeu? Conheço uma pessoa que está no 5º ano de faculdade, e o professor disse: ei, você, vem falar esse assunto aqui na frente. Sabe o que aconteceu? Ela desistiu da faculdade por causa disso. Acontece com os novos convertidos também. Muitas vezes nós queremos logo jogar coisa para eles e sufocá-los, né? E sabe o que já falei? Vai sumir. Perdemos mais uma pessoa. Já vi muitas pessoas reclamarem: por que essa pessoa não me falou com antecedência para me preparar? Quer me envergonhar? Quer me humilhar? É claro que eu não estou falando de Anderson, né? Que é um jovem criativo, sempre está preparado, né? Mas estou falando de pessoas novas que chegam na igreja, recém-convertidas, que ainda estão precisando do leite. Nós já queremos dar para ele carne de sol, aí salgada, tudo mais, né? Com feijão feito com jabá e tutano, né? E a pessoa não vai suportar, irmãos. Aí que nós somos culpados por isso. Ela vai se afugentar, vai embora, às vezes até para o mundo. Ou então vai procurar uma igreja onde ninguém mexe com ela, fica ali no cantinho dela, ali. Porque nós frustramos essa pessoa.
nós acabamos com o desenvolvimento espiritual dessa pessoa, jogando uma pressão a ela, sufocando essa pessoa. É igual o espinho lá que Jesus contou. Mas finalmente uma parte caiu em boa terra. Oh, irmãos, que maravilha, né? E ela produziu? Jesus disse que ela produziu a 30 e a 100 por um. É uma linguagem deles ali do Oriente. E assim deve ser nossas vidas, irmãos. A produção espiritual deve ser a 100 por um. Né? Devemos produzir para a glória de Deus. Diz o versículo aqui ainda, versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho. Não é para o meu bel prazer, não deve ser para a minha própria glória, não deve ser para que eu seja destaque entre os outros. O meu esforço não deve ser em causa própria, mas deve ser por causa do Evangelho do Senhor. Tudo faço. Você está disposto esse ano de 2018 renunciar às suas próprias características pessoais em prol do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Meu temperamento é forte, eu sou explosivo. Você está disposto a renunciar a esse temperamento para que Deus seja glorificado na sua vida? Para que ao invés de você afugentar as pessoas, você possa ser um atrativo para elas? Oh, que maravilha! Todo domingo eu gosto de assistir o futebol, né? É 2 horas, né? Quando chega o campeonato brasileiro é uma tristeza, né? Não para do time que perde. Por tantos irmãos que deixam de fazer a obra do Senhor para assistir o futebol. Nada contra, né? Mas às vezes nós fazemos isso. Eu não vou dizer o nome do santo, porque também ele não faz milagre, né? Mas uma pessoa que eu estava precisando do serviço dela, liguei, disse: pastor, me perdoe, não posso ir à igreja hoje, porque eu preciso assistir a Fórmula 1. Eu digo: mas porque você apostou em alguma coisa para você saber quem vai ganhar? Amanhã você vê quem ganhou, depois você vê no jornal quem ganhou. É porque eu sou fã do Schumacher. Meu Deus. Trocou Jesus por Schumacher. O que aconteceu com Schumacher? Irmãos, acontece isso com as pessoas, infelizmente, com crentes, com salvos. Acontece. Porque não tem metas, não tem alvos para a sua vida, para o seu relacionamento com Cristo. Né? Uma pessoa se converteu e estava noivo. E a sua noiva disse: eu quero que você escolha quem você quer a partir de hoje, Jesus ou eu. Ai, meu irmão. Pastor Réu, é difícil, né? É muito difícil. Existem namorados e namoradas que dizem assim: só caso com você se você deixar a sua igreja. Aí, irmãos, somente a graça de Deus, né? A pessoa está apaixonado, apaixonada, não quer perder o galã nem a galã, né? Não vai fazer isso com a minha filha, não, tá, meu irmãozinho? Mas é uma decisão muito difícil. A pessoa coloca na parede, pressiona, você tem que fazer isso. Não sei quantos leram aí o livro Torturado por Sua Fé, em que o pastor foi pressionado a renunciar a Deus para que ele continuasse vivendo.
Depois não conseguiram fazer isso, os comunistas não conseguiram. Aí colocaram ele numa sala escura e obrigaram ele a escrever um livro que os crentes viessem a ler para perder a sua fé, para enfraquecer a sua fé, já que eles não conseguiram vencer o pastor, porque ele era seguro mesmo. Então você vai ser instrumento do diabo para destruir a fé dos outros. Terrível, leia esse livro. Torturado por sua fé. Aí que é provado quem realmente ama o Senhor, quem realmente serve a Deus de verdade, quem realmente é comprometido com Deus e a sua obra. Esse é assunto de março. Quem realmente está disposto a pagar o preço. Jesus disse o quê? Quem não tomar a sua cruz e vir, olha, negar-se a si mesmo. Olha só, irmãos, é interessante, né? Conversava eu com um psicólogo a respeito desse assunto, ele achou estranho, né? Graças a Deus que ele se converteu depois, né? Como é que a pessoa vai negar a si mesmo, né? Mas Jesus diz, olha o passo, quem não tomar a sua cruz, irmãos, servir a Cristo é responsabilidade, é compromisso, negar a si mesmo, abdicar daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo, daquilo que me traz prazer, para seguir Jesus. São elementos dos nossos alvos, as prioridades que nós precisamos estabelecer, o que é mais importante para mim, precisam estar incluídos nas minhas metas. O que é prioridade? O que é mais importante para eu colocar nos meus alvos, nas minhas metas, nos meus objetivos? Paulo ainda continua, irmãos, no versículo de número 26 e 27, assim corro também eu, não sem meta. Não vou correr por correr, não. Eu preciso ter metas na minha vida. Preciso saber onde eu quero chegar. E como eu quero chegar? Uma coisa é a pessoa chegar como perdedor. A outra coisa é chegar como vencedor. Vamos disputar uma corrida, pastor Real, daqui para Ponta Negra? Vamos levar os irmãos para correr? Mas somente aquele que chegar primeiro e que não trapacear, ganhará o prêmio. É isso que a Bíblia ensina. Com certeza todos chegariam ali, uns cansados, outros carregados, mas chegariam. Mas Paulo diz aqui, olha, eu preciso estabelecer metas, eu preciso correr, não de qualquer jeito. Ele diz ainda no versículo 26, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Vou dar um murro aqui no cidadão que está aqui do meu lado, invisível, né? Pô, né? É isso que ele está dizendo. Eu não vou estar dando soco no ar, esmurrando gente que não existe. Esmurrando gente invisível. Se eu tiver que acertar alguém, é de verdade. Né? Eu tenho que ver o meu alvo. É isso que ele está dizendo. Eu tenho que enxergar. Eu tenho que projetar o que eu quero e como eu quero. Não lutar de qualquer jeito, mas lutar com a consciência daquilo que quer. Ele diz ainda, versículo 27, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham a eu mesmo a ser desqualificado. A pior coisa para uma pessoa que prega a palavra de Deus é não viver aquilo que prega. A pior coisa para uma pessoa que se diz um crente em Jesus Cristo é não ser igual a Cristo, um cristão.
É não viver como Cristo quer que a pessoa viva. Porque isso é hipocrisia. Hipocrisia está relacionada à falsidade. Paulo tinha essa preocupação. Eu não quero ser uma pessoa falsa. Eu não quero ser uma pessoa hipócrita. Eu preciso ser aquilo que eu digo que eu sou. E Tiago parece que leu a carta de Paulo, que ele diz assim: de tal maneira falai, de tal maneira procedei. Nossas palavras não devem ser diferentes das nossas ações. A fé não é apenas filosófica. A fé, ela é prática de vida. É isso que a Bíblia diz assim. E Tiago, ao discorrer esse assunto, ele diz: a fé sem obra é morta. Não adianta dizer que é crente, mas não vive como crente, não se comporta como crente, não age como crente. Não adianta dizer que é filho de Deus, mas vive diferente do filho de Deus. Vive como capeta. Um certo repórter perguntou para uma cantora popular, porque onde ela chegava a dizer que era evangélica. E o repórter, ao entrevistar ela, perguntou: me perdoe a pergunta, você é evangélica mesmo? Ele já chegou assim, querendo derrubar mesmo, né? E ela disse: sou, graças a Deus. E o repórter disse: me perdoe de novo, mas você parece mais uma pomba gira. Por causa do estilo musical e da roupa que ela vestia e dos rebolados que ela fazia. Não tem jeito de crente, não tem jeito de filho de Deus. Você fala uma coisa, mas vive de outro modo. Se comporta de outro modo. Um filho de Deus jamais viveria como você vive. E olha que ele não era um cristão. Porque as pessoas que não têm Deus, elas cobram de nós, irmãos. Elas querem ver em nós a diferença. Por mais que você não atente para isso, mas elas estão lhe percebendo, elas estão lhe observando. Seja onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, na escola onde você estuda, na faculdade. É um lugar bom para saber que é crente é dirigindo o veículo nessa cidade de Manaus, né? Mas eu já vi muitos crentes, né? E muitas vezes, às vezes, nos irrita realmente, mano. Sexta-feira eu agoniado, quinta-feira, né? Saí de casa, aí quando eu peguei ali o semáforo ali da rua que vem da ponte para dobrar a Avenida Brasil, o cidadão encostou do meu lado e começou a xingar, do outro lado, aí ele ficava assim, eu estava aqui no meio, ele vinha para cá, me xingava aqui na janela, ele vinha para cá e eu fechei os dois vidros, né? Aí ele continuou me xingando. Mas eu não fiz nada para esse cidadão, meu Deus, o que eu fiz? Aí eu fiquei com medo de abrir a janela e tal, para perguntar o que era, né? Eu fechei o vidro mesmo, E ele foi me xingando até na restauração. E eu sem saber por que aquele cidadão estava me xingando tanto. Que eu saí de casa, não esbarrei com ninguém, não vi ninguém, eu saí de casa tranquilo. Aí eu fiquei entendendo, ele deve ter me confundido com alguém. O carro que eu estou dirigindo deve ser algum carro que arranhou o dedo e ele está pensando que sou eu, né? Mas eu dei graças a Deus, porque enquanto eu estou ali parado no sinal, encostou um carro da PM lá, né? E eu fiquei mais tranquilo, né? Mas eu vou contar essa história para finalizar, tá, irmão? Uma igreja convidou um certo conferencista. E ao ele vir para a igreja, esbarrou com um cidadão que estava querendo passar à frente dele, e ele ficou chateado, trancou aquele cidadão, arranhou o carro dele e xingou ele: você tem que aprender, você tem que voltar à autoescola e tal. Começou a xingar todo mundo lá. E o pastor agoniado chegou na igreja, e quando ele chegou na igreja, depois entra aquele cidadão, era membro daquela igreja que ele ia fazer as conferências. E agora? Como é que ele vai pregar sobre ser diferente, se ele tinha agido com o irmão lá, totalmente contrário àquilo que ele ia expor? Precisamos, irmãos, ter cuidado.
Temos que ser a luz do mundo, o sal da terra. Paulo diz que ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Ele dizia que agora já não vive eu, mas Cristo vive em mim. E é verdade, porque Cristo vive em nós por meio do seu Santo Espírito. E será se Cristo xingaria uma pessoa? Será se Cristo faria coisas que nós às vezes fazemos? Temos que pensar. Faça deste ano um ano diferente para você. Estabeleça metas, objetivos para melhorar o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com os irmãos, o seu servir ao Senhor, porque você estará glorificando ao Senhor por meio da sua vida, do seu servir ao Senhor. Amém? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos aqui, expondo a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor esteja fazendo com que esta palavra possa germinar, possa crescer em cada coração. Querido Deus, se porventura entre nós existe alguma pessoa que ainda não tem o Senhor Jesus em sua vida como Salvador, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja compadecendo-se dessa pessoa, e que ao sair daqui ela possa sair com a certeza absoluta da sua salvação em Cristo Jesus. Pai querido, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor, para que a cada dia possamos glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda este lugar que consagramos a adoração do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, pela sua atenção.